Juízo investigativo. Implicações do uso de Abacuque 2:3 em Hebreus 10, 37 e 38. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Esse é o último vídeo falando de algumas discussões textuais, do uso do Antigo Testamento na carta aos Hebreus, a partir do livro aqui, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, editados por G.K. Billy e D.A. Carson. E aqui então nós estamos estudando um pouco daquilo que o George Guthrie ele fala a respeito da carta aos Hebreus. Ele é o autor do artigo deste livro que explora quais são os textos do Antigo Testamento que foram usados na composição da carta aos Hebreus, pelo menos de uma certa quantia deles. E agora a gente vai estudar uma questão bem interessante de Abacuque 2:3 e também de Isaías 26:20 em Hebreus capítulo 10, versos 37 e 38, tá bom? Eu gostaria de dar mais ênfase no texto de Abacuque do que no texto de Isaías, mas eu vou ler tudo para vocês e aí vocês já ficam a par das discussões, tá bom? Acho que é um tema bem interessante, então eu fiz um vídeo desse tipo, sobre Hebreus 8, outro sobre Hebreus 9, e agora eu vou terminar esse momento da nossa análise da carta aos Hebreus com a análise de um texto em Hebreus 10. E ainda temos bastante coisa para falar a respeito de Hebreus, antes que a gente possa partir para o livro do Apocalipse e então poder oferecer as nossas considerações gerais em torno da doutrina do juízo investigativo. Tem sido uma jornada bem interessante junto com vocês. Espero que aqueles que estejam acompanhando a série estejam de fato conseguindo perceber algumas questões importantes, que devagarzinho a gente vai construindo com absoluta e sólida base bíblica as principais questões em torno do entendimento adventista. O entendimento adventista tem certa singularidade em relação a compreensão dos demais cristãos, mas seja como for, o Adventismo tem o direito à sua própria identidade, à sua própria visão, à sua própria interpretação, e creio que ela está amplamente amparada pela palavra de Deus, tá bom? Inclusive tenho tratado aqui um pouco dos textos do George, como tenho chamado, como um teólogo não adventista, que muitas vezes coloca algumas questões que são fundamentais para a teologia adventista, ainda que o próprio George não avance na compreensão destas questões a ponto de defender a própria teologia adventista, ele acaba defendendo, a partir do texto bíblico, algumas convicções que estão na base da doutrina do juízo investigativo a partir da carta aos Hebreus, beleza? Então vamos lá. Antes disso, vamos ler aqui. Abacuque 2, verso 3, diz o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí, Hebreus 10, versos 37 e 38 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Aqui existe um eco bem explícito de Abacuque 2 em Hebreus 10, inclusive com essa questão muito interessante do texto de Abacuque, sobre, enfim, o apressar ou o não apressar, o tardar ou o não tardar a volta de Jesus, a vinda do Senhor, etc. Bem interessante de fato, tá? E a gente vai gastar um pouco de tempo com essas questões aqui. Inclusive, existe aqui também uma menção do verso 4 de Abacuque, O justo viverá pela fé. Inclusive, esse foi o tema do doutorado do pastor Oséias Caldas Moura, meu querido e saudoso professor no UNASP. Espero que esteja bem pela graça de Cristo. Ele fez um doutorado todo só sobre a palavra emuná ali, o justo viverá pela fé, quer dizer fé de fé ou fidelidade, e aí existem as duas possíveis traduções em relação ao termo, tá bom? E aí ele faz a defesa da tese dele, defendendo a justificação pela fé, Inclusive um texto usado por Paulo, tá? A gente vai ver um pouco disso a partir do que o George Guthrie tem a nos dizer aqui, beleza?
Então, vamos lá ver o que se reserva para nós no estudo de hoje. Aí o George diz o seguinte: a citação encontrada em Hebreus 10, versos 37 e 38, harmoniza-se com Isaías 26:20 na Septuaginta e Abacuque 2:3. E ocorre em uma seção expandida do material exortatório que abrange a parte final de Hebreus. No início dessa sessão exortatória, em Hebreus 10, a partir do verso 19 até o verso 25, há uma transição e ao mesmo tempo se proporciona um clímax apropriado para o longo discurso do autor sobre a designação e a oferta superior do sumo sacerdote celestial, que vai do capítulo 4 até o capítulo 10. Além de introduzir o que se segue, então, ele está começando a colocar onde que Hebreus 10 se encaixa na ampla relação aí entre os textos da carta aos Hebreus. Ele diz assim que desde o capítulo 4 o autor está falando que Cristo é um sumo sacerdote. Especialmente nos capítulos 8 e 9 ele foca muito na questão da superioridade da oferta do sacrifício de Cristo sobre a oferta de animais, no comecinho do capítulo 10 também. Então, chega no final disso tudo, existe uma ampla fase, né, do capítulo 10 exortatória mesmo, em relação às questões e tal, e Hebreus 10, 37 faz parte, né, desta fase exortatória do texto, né, onde vai falar assim para a gente lembrar das coisas passadas, para a gente se firmar, para a gente não desistir, para a gente não voltar atrás, para a gente não desistir, não apostatar, né, é a principal preocupação do autor da carta aos Hebreus, e etc. Beleza. Aí o George continua dizendo assim: a advertência mais severa em Hebreus segue-se a essa transição e diz respeito aos que abandonam a fé. Desse modo, insultam o Filho de Deus, tratam seu sangue como impróprio para o sacrifício e afrontam o Espírito da graça. Hebreus 10, versos 26 a 31. Logo em seguida, o autor apresenta a passagem no capítulo 10, versos 32 a 39, que suaviza a advertência, pois lembra aos ouvintes de que no passado eles ficaram ao lado dos que sofriam pela fé. O autor, portanto, usa a própria experiência da congregação como exemplo positivo, de reação às lutas a que os membros estão sujeitos. Os 3 primeiros versículos dessa unidade vêm lembrá-los de uma época passada, em que eles tinham determinação espiritual. Em Hebreus 10, versos 35 a 39, o autor exorta os ouvintes a reagir à crise como se deve, sem perder a confiança, e os lembra da necessidade de perseverar em fazer a vontade de Deus, para que possam receber o que Deus prometeu. A exortação encontra apoio nas citações combinadas em Hebreus 10, versos 37 e 38, que alerta sobre a necessidade da perseverança dos ouvintes à luz da segunda vinda de Cristo. A melhor resposta à crise, como define a citação, é ser uma pessoa justa que vive pela fé, em contrapartida àquele que recua e que não dá nenhum prazer a Deus. 2 observações podem ser feitas sobre o amplo contexto literário no qual a citação se encontra. Primeira, ela compartilha de 2 elementos de destaque com Salmo 39 na leitura da Septuaginta, citado no capítulo 10 de Hebreus, versos 5 a 8. E ambos dizem respeito àquele que está vindo e ao que não agrada a Deus. Como já vimos, a citação do Salmo 39 na Septuaginta é concernente à primeira vinda de Cristo, a encarnação, e a falta do agrado de Deus para com o sacrifício. Aqui, a segunda vinda de Cristo está em vista, e são os que recuam da perseverança que deixam de agradar a Deus. Essas 2 citações podem formar algo como uma cadeia, uma vez que ligam o material expositivo da oferta superior de Cristo com o material exortatório que se segue. Segundo ponto, o autor utiliza a citação em Hebreus 10, versos 37 e 38, que destaca os justos que vivem pela fé, e nos conduz aos extraordinários exemplos do capítulo 11. Ali o termo traduzido pela fé, pistei, é utilizado numa anáfora, para tornar claro, com repetição incessante, que os que vivem pela fé agradam a Deus. Então vamos lá, dentro dessa introdução,
o George ele diz algumas coisas bastante interessantes. Ele vai situando o versículo 37 e 38, que é o foco do que ele vai analisar em relação a Isaías e Abacuque, com um contexto um pouco mais amplo em Hebreus capítulo 10. Especialmente toda essa passagem exortatória para que as pessoas não abandonem a sua confiança, não venham a ultrajar ou rejeitar o Espírito da graça, não venham profanar o sangue da aliança com o qual foram santificados, e que viessem de fato a perseverar na fé cristã. Abacuque 2:3 vai acabar ajudando o autor da carta aos Hebreus a construir esse argumento. Olha, aquele que vem virá. Jesus vai voltar. E à luz da perspectiva futura da manifestação do reino de Deus, aquele que já tem fé, aquele que já segue a Deus, não deve pensar em desistir, mas deve pensar em perseverar. Porque aquele que vem virá. Se tardar, espera, mas não tardará e não falhará, virá no seu próprio tempo, né? É uma questão bem interessante. Nisso tudo existe uma citação do Salmo 39 na Septuaginta, que na nossa Bíblia comum é o Salmo 40, onde fala, né, oferta não quisestes, mas corpo me preparaste, né? Para querer dizer justamente assim, que se Deus nos criou como corpo, se Deus criou a realidade como matéria, o seu objetivo naturalmente não era criar a matéria para torturá-la, sacrificá-la, matá-la, e aí entra um amplo contexto do pecado dentro dessa situação como um todo, né? Enfim, os leitores da carta aos Hebreus são lembrados disso para que não desistam em função das seduções do pecado, das adversidades da vida, mas que perseverem na sua luta, seguindo aquele que venceu o pecado, Jesus Cristo, até que ele retorne, né? Até que ele venha pela segunda vez. Então essa é a introdução que o George Guthrie faz em relação aí a tais e tais questões. Aí ele começa uma sessão sobre o contexto dos textos, né, de Isaías 26 e Abacuque 2 em relação a Hebreus 10, versos 37 e 38, e ele diz o seguinte: a citação de Hebreus 10, versos 37 e 38, combina partes de dois textos do Antigo Testamento, Isaías 26, verso 20 e 21, e Abacuque 2, versos 3 e 4. Esses textos comunicam um contraste entre o justo que vive pela fé e o ímpio que se recusa a fazer a vontade de Deus. É provável que as duas passagens tenham sido reunidas por referência comum à ideia da vinda. O autor de Hebreus mais uma vez trabalha com um princípio de analogia verbal. Em Isaías, o Senhor vem punir os ímpios. A passagem de Isaías 26, versos 20 e 21, está inserida numa ampla seção sobre o domínio de Deus sobre as nações, que vai do capítulo 13 ao capítulo 35. Logo em seguida, Isaías 26, versos 20 e 21, acompanha os passos de um salmo sobre dependência, dos versos 7 a 19, e introduz um oráculo de salvação, Isaías 26, verso 20, até o capítulo 27, verso 1, no qual o povo de Deus é convidado a ficar escondido por algum tempo no seu quarto, enquanto a ira de Deus recai sobre os ímpios na terra. Assim, o contexto da citação de Isaías orienta a proclamação do dia do Senhor, especialmente como um dia de juízo, mas também como um dia em que o povo de Deus será protegido. O contexto da citação harmonizada de Isaías também menciona a ressurreição em Isaías 26, verso 19, e apresenta, portanto, nuances escatológicas. É fácil entender, portanto, porque Hebreus se apropria dessa passagem e a entende como uma profecia sobre a segunda vinda, o dia do Senhor, que virá no final dos tempos e trará vindicação para o verdadeiro povo de Deus e juízo para os inimigos deles. Se você lê Isaías 26, verso 20 e 21 na sua Bíblia, provavelmente você não vai encontrar um eco, né, como a frase "se retroceder, nele não se compraz a minha alma", que é a forma como o texto aparece em Hebreus 10, 38. Acontece que, muito provavelmente, a carta aos Hebreus escrita em grego, nesse ponto reflete a Septuaginta grega,
Tá? E às vezes existem certas variações entre o texto da Septuaginta e o texto massorético, e talvez aqui o que exista é que a maioria das Bíblias atuais traduz Isaías a partir do texto massorético, e a carta aos Hebreus preserva uma alusão a um texto diferente presente na Septuaginta. Essas questões levantam muitas questões interessantes sobre crítica textual. Não é o meu foco e o meu trabalho aqui trabalhar implicações e questões nessa direção. Quem sabe até no futuro a gente possa fazer alguma coisa na direção da crítica textual, uma vez que essa é uma área fascinante do estudo da Bíblia, tá bom? Mas não é o meu propósito aqui nesse momento fazê-lo. Entretanto, a gente percebe um contexto muito interessante em Isaías capítulo 26, que vale a pena de repente a gente dar uma maior atenção. Inclusive dentro do contexto aí de falar de ressurreição, de falar de um monte de coisas bem bacanas no contexto daquilo que vai ser uma escatologia do Antigo Testamento, com implicações para a doutrina da segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, Isaías 26, vou ler para vocês aí do verso 19 até o capítulo 27, verso 1. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, ó os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, já não encobrirá aqueles que foram mortos. Naquele dia o Senhor castigará com dura espada o grande e forte dragão, a serpente veloz, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Isaías 26, portanto, é um texto profundamente apocalíptico, escatológico e que tem implicações de juízo em torno da manifestação derradeira do dia do Senhor, que os cristãos entendem como se manifestando na segunda vinda de Jesus Cristo. O que de alguma forma ressoa vários dos temas do juízo investigativo. O que acontece quando o juízo investigativo chega ao seu fim? A ressurreição, a segunda vinda, os salvos são protegidos e levados ao céu, os ímpios são condenados. E aí os salvos vão para o céu para todo um processo de continuação do juízo para justamente julgar o mundo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, e etc. Então participar da comprovação dos caminhos, dos juízos de Deus, e por que ele condenou uns e salvou outros. Essa é uma percepção fundamental dentro da visão do juízo investigativo. E após completo, essa fase do juízo, então termina-se o milênio celestial, a Nova Jerusalém desce para a terra e existe a execução final dos ímpios que ressuscitam na segunda ressurreição. Muitos desses temas já estão presentes ali em Isaías capítulo 26, e esses temas ressoam de alguma forma também na carta aos Hebreus, de acordo com o George Guthrie, tá bom? Beleza, fechou. Então agora vamos avaliar um pouquinho as questões de Abacuque, e o George diz o seguinte: quanto à parte citada de Abacuque, ela ocorre numa passagem sobre a segunda resposta de Javé no livro, que é o capítulo 2, versos 2 a 5. A qual se segue a um lamento do profeta, no capítulo 1, versos 12 a 17. Então o profeta estava lamentando: até quando vou ver a opressão? Até quando vai ser assim? E aí Deus se manifesta para ele, dentro aí do capítulo 2, fazendo a resposta para o profeta Abacuque, Aí o George diz assim: a resposta constitui a revelação do juízo que virá, premiar quem vive pela fé e tratar dos injustos. O texto de Isaías, como observamos, apresenta forte conotação do final dos tempos, uma vez que envolve ressurreição e um abrangente juízo. Por isso foi adotado pelo autor de Hebreus para falar da segunda vinda de Cristo. A passagem de Abacuque também se presta à aplicação desse evento escatológico, quando fala do fim. A visão de Abacuque aponta para um tempo determinado no futuro, cuja chegada pode parecer demorada, mas é garantida. Em sua origem, a profecia está relacionada com a destruição de Israel na mão dos caldeus. Portanto, esse texto do Antigo Testamento pode ser considerado de duplo cumprimento. A profecia é cumprida na época de Abacuque, mas aguarda cumprimento final na segunda vinda de Cristo. O clímax da passagem mostra o contraste entre o ímpio, que não é correto na sua alma, e o justo que vive pela fé.
O texto hebraico em Abacuque 2, verso 4, é difícil, mas pode ser entendido como uma referência ao covarde, que recua diante da visão dada por Deus. Essa é a pessoa que não é reta aos olhos do Senhor, ou talvez uma pessoa que não é justa na alma. Essa pessoa é contrastada como justo que é fiel, ou entende a integridade da própria visão. Aqui existem muitas discussões dentro da teologia bíblica que é importante que vocês entendam. Alguns estudiosos, especialmente estudando o Antigo Testamento, entendem e acreditam que algumas profecias têm um duplo cumprimento e se cumprem dentro de um contexto mais ou menos imediato à luz do momento em que foram produzidos, né? Então, por exemplo, Abacuque escreveu para o seu próprio tempo, Isaías escreveu para o seu próprio tempo, Jeremias escreveu para o seu próprio tempo, Ezequiel escreveu para o seu próprio tempo. Mas se você pensa só isso em relação aos profetas, que implicações ou aplicações há disso tudo para um futuro longínquo em relação à existência desses profetas? E aí alguns estudiosos veem duplas aplicações, e aí então existem aplicações lá no contexto escatológico, na era cristã ou no final da era cristã. Os adventistas não são muito adeptos desta forma de trabalhar as coisas, tá bom? Ainda que naturalmente deve haver o respeito pelos estudiosos que pensam diferente de nós, como desejamos ser respeitados por aqueles que pensam diferente de nós, tá bom? São discussões muito interessantes, quem sabe também no futuro a gente possa fazer uma série sobre as questões de profecia clássica versus profecia apocalíptica, que é uma das principais questões que está na base dessa discussão como um todo. Ainda que nós simplesmente vamos afirmar aqui que nós entendemos que os textos bíblicos têm uma intenção autoral, e essa intenção autoral é que define o significado do texto. Claro que às vezes é muito complicado definir o que é a intenção do autor. Mas, por exemplo, se o autor tinha como intenção um evento escatológico e não um evento para o seu tempo imediato, você deve buscar a interpretação dessa profecia no tempo escatológico, não no tempo imediato. Ah, mas então não seria relevante o livro de Abacuque para a sua audiência original? Por que esse livro seria produzido e seria preservado para as gerações futuras até chegar ao tempo escatológico? Essa é uma excelente pergunta que inclusive lida com inúmeras questões a respeito do texto bíblico. Por que que a Bíblia foi escrita, por exemplo, levando em conta o século 21, vamos pensar assim, no Apocalipse, mas foi escrita no capítulo, enfim, no século I, onde muitas dessas coisas não fariam sentido. Inclusive, isso talvez possa explicar um pouco de certa natureza simbólica de visões apocalípticas de Daniel e de outras passagens do Antigo Testamento também. Seja como for, essa é uma amplíssima discussão que a gente está, inicialmente começando a tocar aqui, simplesmente para você entender que tais e tais questões são bastante discutidas no contexto acadêmico. Seja como for, é muito interessante ver aqui que o George vê no texto de Abacuque usado em Hebreus o que? As conotações de um juízo abrangente a ocorrer no final dos tempos, num tempo determinado, que pode demorar para chegar, mas que é certo que vai chegar. Um evento escatológico, a ressurreição, o abrangente juízo, né? E aí a gente começa a perceber assim, né? Vamos pensar que a visão adventista em torno do juízo investigativo seja correta, né? E aí agora começou-se o juízo final na sua fase investigativa pré-advento em 1844, a culminar na segunda vinda de Jesus Cristo. Esse tempo era um tempo muito longínquo, por exemplo, da perspectiva de um Abacuque, da perspectiva de um Isaías. Ainda assim a sua chegada era certa segundo a profecia, chegaria no tempo determinado, né? Inclusive Daniel capítulo 8 fala, né, do último tempo determinado da ira, né? E nós entendemos que esse tempo aponta para 1844 em diante, apesar dos críticos espernearem e tentarem polemizar contra esta compreensão adventista, e eles têm o direito de assim fazer, e a gente também tem direito de assim defender a nossa percepção de Daniel capítulo 8, beleza? Então, muito interessante aqui o contexto todo do texto de Isaías e do texto de Abacuque em relação a algumas questões interessantes do texto de Hebreus. Aí, o George ele vai fazer um passeio aí pelas fontes judaicas que, de alguma forma, refletem o texto de Isaías e de Abacuque, e ele diz o seguinte: estudiosos têm tentado identificar o uso dessas importantes passagens nas fontes pré-cristãs e outras fontes extracanônicas, tá bom?
E aí se fala de estudos judaicos, por exemplo, onde o rabino explica que quando Abacuque diz que a visão deve ser escrita em tábuas para ser lida, a profecia diz respeito ao mestre da justiça, segundo acreditava lá a comunidade de Qumran. Ok? A quem Deus iria fazer saber todas as revelações misteriosas dos seus servos, os profetas. O tempo determinado refere-se, portanto, aos últimos dias, que, segundo essa interpretação, serão de fato um tempo muito longo. O rolo de Qumran aplica Abacuque 2, versos 3 e 4, de modo bem semelhante à apropriação que Hebreus faz daquela profecia. Isso é, para encorajar o verdadeiro povo de Deus, na perspectiva da comunidade de Qumran, a permanecer fiel apesar da demora da vinda do fim. Para os sectários de Qumran, os fiéis são aqueles que se mostram leais e obedientes à lei de Deus, mesmo ao enfrentar um prolongado sofrimento. E eles consideram que essa lealdade é devida ao mestre da justiça. Os leais serão contrastados com os que serão condenados no juízo. Muito interessante aqui a leitura da comunidade de Qumran em relação a Abacuque, capítulo 2. Aqui, inclusive, tem alguns temas muito interessantes, né? A necessidade da fidelidade à lei de Deus, como perseverança até o fim, não importa o sofrimento que passe, porque no final das contas, quem for fiel vai ser vindicado e quem for infiel vai ser condenado no juízo que virá como fruto, inclusive, do cumprimento da profecia de Abacuque. Aquele que vem virá. E quando ele vier, esse juízo vai acontecer separando quem foi fiel de quem foi infiel, né? Tema absolutamente correlato à visão adventista do juízo investigativo, tá bom? Maravilha, beleza, bacana. Aí ele fala um pouco assim de quarto Esdras e tal. Eu vou pular para não ficar assim muito longo o vídeo, vou partir para as questões finais do que o George Guthrie fala aqui, tá bom? Então ele diz assim, como Isaías 26:20 e Abacuque 2:3 são entendidos e aplicados teologicamente em Hebreus 10, versos 37 e 38, e ele diz assim, assim como no caso da citação de Deuteronômio 32 em Hebreus 10:30, a combinação das citações em Hebreus 10, 37 e 38 reforça a exortação que a precede imediatamente. A palavra de encorajamento, não jogueis fora a vossa confiança, encontra seu fundamento em 10, 35 e 36. Os ouvintes não devem rejeitar a confiança adquirida na pessoa de Cristo. O incentivo a não abandonar a confiança corresponde à necessidade de perseverar, de modo que, conformados com a vontade de Deus, possam, no tempo oportuno, receber o que Deus prometeu. Um componente-chave aqui diz respeito à tensão entre o agora e o ainda não, inerente à escatologia inaugurada do autor de Hebreus. Essa orientação teológica, que salienta o desafio de viver pela fé numa época de tensão, reflete uma perspectiva proeminente no Novo Testamento e está em associação direta com a introdução desse grupo de citações que enfatiza uma postura de espera e assim a necessidade de viver pela fé. Além disso, essa escatologia inaugurada é orientada para uma pessoa, pois a teologia de Hebreus aqui é sem dúvida messiânica. Aquele que vem, que estará em breve ao nosso alcance, é o Messias, um título messiânico muitas vezes usado, aquele que vem, em outras partes do Novo Testamento. Mateus 3, verso 11, Mateus 11, verso 3, Lucas 7, verso 19, João 1, verso 15, Apocalipse 1, verso 4. Assim, na citação de Isaías e de Abacuque em Hebreus, há uma união entre cristologia, escatologia e vida cristã na comunidade. É muito interessante a análise do George Guthrie naquilo que ela faz eco em relação a muitas coisas que eu tenho dito na minha série aqui, especialmente em relação à tensão escatológica. Então já existe uma escatologia inaugurada, Cristo já veio. Mas Cristo ainda não veio pela segunda vez. Isso cria o momento da tensão escatológica. Essa é uma perspectiva proeminente no Antigo Testamento, segundo a carta aos Hebreus. E por causa dessa aparente demora da segunda vinda, é que Hebreus está contextualizado na necessidade da perseverança, à luz, das dificuldades que viriam a surgir no caminho dos cristãos hebreus
e que contextualizam a necessidade da produção dessa carta, né? A carta aos Hebreus, portanto, foi escrita para dar ânimo e, enfim, motivo de perseverança para os cristãos hebreus, dentro de um contexto de que Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar num contexto de juízo, onde uns serão premiados nesse juízo pela sua perseverança na fé, e outros serão condenados pelo seu abandono ou pelo seu apego ao pecado, ou abandonaram a fé ou se apegaram ao pecado. Afinal das contas, acaba sendo a mesma coisa. E tudo isso implica em um juízo no contexto da segunda vinda, tá bom? Porque é justamente esse juízo que, quando a segunda vinda acontece, materializa a diferença entre aqueles que clamarão sobre as rochas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, como está descrito no livro do Apocalipse, e aqueles que dirão, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, como diz o texto de Isaías. Então, o juízo no contexto da manifestação final de Cristo na sua segunda vinda fica absolutamente claro para responder às perguntas da tensão escatológica. Então, o reino de Deus já veio em Cristo, não veio em última instância, e virá em última instância nos eventos em torno da segunda vinda, que implicam um juízo, e para você ser aprovado nesse juízo, você deve viver pela fé e perseverar pela fé, o que também implica em obediência à lei de Deus, ainda que não implique em perfeição absoluta. E aí é uma ampla discussão também, tá bom? Seja como for, é muito legal ver as questões sendo colocadas nesses termos pelo teólogo não adventista, que vão de alguma forma, ajudar as pessoas a perceberem que a convicção adventista não é construída meramente sobre uma adesão a falsas profecias da falsa profetisa para justificar o fiasco e o fracasso do movimento milerita. Se assim fosse, nenhum outro cristão jamais poderia encontrar mais ou menos os mesmos princípios e as mesmas questões a partir do mero estudo do texto bíblico comparando Hebreus com o Antigo Testamento, tá bom? Então fica aí um pouquinho mais bem embasada algumas das questões em torno do juízo investigativo a partir da carta aos Hebreus.